Fosse mais um bate-papo que uma palestra, que um monólogo aqui. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês das possibilidades que a gente tem na área de TI, né? Ela é tão ramificada. Eu não sei se todo mundo já conhece ou já ouviu falar sobre agilidade, modelos ágeis de trabalho. E aí eu vim falar um pouquinho hoje dessa função que é o Scrum Master. Sim, aí eles têm a possibilidade de ou erguer a mãozinha, né, quando quiser perguntar ou falar alguma coisa, ou também eles podem colocar no chat. Tá bom, eu não vou ver, Bia, porque eu vou estar aqui apresentando, aí eu vou pedir uma ajuda sua, vocês podem me interromper. Tá, joia. Tá bom? Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou taquaritinguense, eu nasci aqui em Taquaritinga, eu sou torcedora do CAT, eu sou uma bailarina que gosta de subir montanha, sou fã do Sidney Magal, e eu sou muito apaixonada por autoconhecimento, e é nos últimos anos que eu venho me aprofundando bastante. Aqui embaixo, eu deixei o meu LinkedIn, depois eu compartilho com vocês, se vocês quiserem me adicionar, o canal fica aberto, meu e-mail, se vocês quiserem conversar comigo posterior, vocês fiquem à vontade, o canal está aberto. E aí eu vim compartilhar um pouquinho com vocês essa noite sobre essa função nova de mercado, que é muito do que eu faço, o que eu venho fazendo nos últimos anos. Eu iniciei minha carreira, né, na área corporativa, então, assim, do meio acadêmico, não conheço muita coisa, mas eu venho do mundo corporativo. Aqui embaixo são algumas das empresas que eu já atuei, e a empresa que eu atuo hoje. Eu sou funcionária do Banco Itaú, mas já atendi o BTG Pactual, a Globo.com, Volkswagen, a Klabin, a Ford, dentre outras empresas que eu já passei em alguns projetos. Eu sou certificada, né, do Scrum Master, PSPM 1, que é do Scrum Org, PSPO, que é de PO, né, de Product Owner, também, e o KMP, que é uma certificação do Kanban, que também são modelos para a gente trabalhar a agilidade que tanto fala. Eu vou fazer uma introdução para vocês entenderem. Eu vou falar um pouquinho da agenda aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho o que é os métodos ágeis versus o modelo cascata, que é a forma que a gente, dos últimos anos, a gente vem fazendo uma transição, né? Que sempre a gente teve aquela gestão de projeto no modelo Waterfall, que é o modelo cascata, e agora a gente vem tombando, né? As empresas vêm fazendo essa preferência por modelos ágeis. Eu vou contar um pouquinho para vocês o porquê disso. O que é o Scrum, para vocês entenderem. Eu não sei se todo mundo já teve contato, sabe, não, mas eu vou explicar para vocês o que é, os papéis, algumas das características da função e mostrar para vocês, compartilhar algumas certificações mais conhecidas no mercado, depois falar um pouquinho aí como que é esse profissional no mercado. Então, aqui eu tenho uma imagem para compartilhar com vocês. Qual que é a diferença hoje que tanto fala dos modelos ágeis e o modelo Waterfall? Até as décadas para trás, a gente tinha um modelo tradicional de fazer gestão de projeto que chama Waterfall. Né? Ele é um modelo onde a gente tinha que fazer uma previsão, né? Ele é um modelo preditivo. A gente fazia a previsão, estimava o tempo total do projeto, e aí cada etapa ela era feita em lotes grandes. Então, assim, eu tinha que fazer o planejamento, fazer a análise, planejamento, o design do software. Eu vou falar muito aqui de software porque acho que eu consigo compartilhar mais a minha vivência de mercado com vocês, tá bom? Eu vou fazer algumas analogias, mas a minha vivência mesmo
é em empresas de desenvolvimento, em projetos de software, tá? Então, esse modelo, ele é derivado da construção civil, né? Então, mas a gente começou a perceber que não se encaixa muito no software, né? Porque não é que não se encaixa, é que a gente vem trabalhando cada vez mais no mundo VUCA, não sei se vocês já ouviram falar, que é um mundo incerto, ambíguo, né? Com projetos muito complexos. E se você vai fazer cada etapa em lote grande, né? Planejar um projeto inteirinho, fazer todo o planejamento. Eu já trabalhei em projetos no passado que eu desenvolvia, já escrevi 600 casos de uso para passar para a fábrica, desenvolver, o desenvolvedor ia lá, desenvolvia, no meio disso tudo, as pessoas começavam a perceber que não fazia sentido aquele caso de uso daquele jeito, por exemplo, você montou um fluxo de navegação de tela, a primeira, a segunda, mas na hora do desenvolvimento, a segunda tela teria que ser a primeira, aí toda a sua documentação que foi gerada, ela já não estava adequada. Isso a gente ia perdendo tempo, ou a gente não ia atualizando os documentos, o que isso gerava um desperdício muito grande de tempo. Você passou, por exemplo, às vezes 6 meses escrevendo um documento que depois ia passar mais 6 meses no desenvolvimento e aquilo lá já não fazia mais sentido. Ou quantos projetos eu já trabalhei que quando chegou no final ele já não fazia mais sentido para o cliente já nem não, já passou, perdeu o time, sabe? Muito se fala, né? Perdeu o time do mercado. Então, é isso que os projetos, e fora o risco, né, que você tem que administrar ele, você já tem que começar a pensar em todo o risco do projeto como um todo, e às vezes você não está enxergando algumas partes aqui. Porque, diferente de um modelo preditivo, por exemplo, um carro, se você falar que você quer construir uma porta no teto, dá, ele tem um modelo padrão. Mas um software, se você falar que você quer diferente, dá para fazer. Então, muitas vezes a gente não tem visão ainda do cliente. A gente fala de um trabalho que ele é um trabalho do conhecimento. Então, vamos supor, o cliente tem uma necessidade de negócio que a gente não sabe, assim, na cabeça dele tem uma coisa, ele está imaginando uma coisa, mas quem vai desenvolver, quando ele conta, tem mais esse problema da comunicação, né? Quem vai desenvolver, desenvolve no seu, de acordo com sua experiência de mercado, e às vezes não é exatamente o que o cliente estava pensando. E aí ele vai descobrir só no final, quando você desenvolveu ele inteiro, isso começou a gerar um grande desperdício no mercado. E hoje, antigamente, a gente tinha a área de marketing que fazia o desenvolvimento de um produto e colocava a goela abaixo do consumidor. Mais ou menos isso, né? Hoje não, hoje o consumidor ele tem oportunidades de mercado muita concorrência, né? Que se não tá bom para ele um produto, ele escolhe outro, né? Então, e como que a gente lida com isso? Com projetos complexos que nem é o software, porque é um trabalho do conhecimento. Então, a gente, o que tem ganhado muito, sendo queridinho, né, são os modelos ágeis de trabalho, que é onde eu escolho um pedaço, né, a gente vem mitigando o risco, eu escolho um pedaço e faço todo o fluxo aqui, mas num pedacinho só do software, por exemplo. Eu vou escolher uma funcionalidade para ver se faz sentido, aí eu trabalho todo na cadeia dele, depois o cliente vai lá, usa. Mais ou menos, um exemplo legal, eu não sei se vocês conhecem ou já tiveram contato com o aplicativo do Uber, ou até o Teams, né? O Teams que está mais no nosso dia a dia. Ele não nasceu com todas as funcionalidades que ele tem agora. E se vocês entrarem, cada dia que vocês entram no Teams, de repente tem uma funcionalidade lá nova, escondida, que
que a gente vai acaba descobrindo. Mas como que isso vai acontecendo? À medida que as pessoas vão usando, elas vão tendo a necessidade, né? E aí a gente vai descobrindo junto. A gente fala que o modelo ágil, ele é um modelo interativo e incremental. A incremental por quê, né? Que cada entrega a gente acrescenta uma partezinha no projeto. Ou seja, a somatória de cada entrega, né, representa o total do produto. E o produto, quando a gente fala produto, ele é vivo, né? Ele não tem começo, meio e fim, como a gente sempre trabalhou em projetos. Hoje ele é vivo. À medida que as pessoas vão usando, ele vai se modificando. O Uber não nasceu do jeito que ele é hoje, daquele jeito. Tem até um case bem interessante, que é do Easy Taxi. O Easy Taxi, ele é brasileiro e ele nasceu assim, num, num fórum que teve de startup. O pessoal teve uma ideia, eles ganharam, acho que em segundo lugar do Easy Taxi, mas eles não sabiam se aquilo ia dar certo ou não. E aí vamos fazer, que fala muito do conceito de MVP, né? Um produto mínimo viável, para ver se isso daí cai no gosto das pessoas. Então eles criaram uma página HTML. Não sei se vocês conhecem ou não. Vocês estão me escutando, né? Tá todo mundo quietinho? Sim, dá para ouvir. Sim, dá para ouvir. Escutando você, sim. Tá. Eles criaram uma página HTML e aí disponibilizaram só numa região, acho que era do Rio de Janeiro, e falaram assim, só tinha lá para colocar o nome da pessoa que entrava, né, na página, o telefone, o endereço de origem e origem de destino. E por trás tinha uma pessoa que ligava para o táxi e até eles. E para ver se isso fazia sentido. E à medida que isso foi desenvolvendo, foi ganhando corpo. Então aquilo ali era um negócio por trás bem artesanal, né, que a gente fala, mas depois cresceu e tomou forma e depois virou uma empresa de milhões de reais. Então, interativo por isso, né? Você a cada teste que você faz uma interação, uma validação e faz um incremento, né? Então, os projetos ágeis, eles têm essas duas características, né? E o Scrum, por exemplo, ele ainda tem um tempo de trabalho fixo, né? Que a gente chama de sprint. Vamos supor, a gente determina que em 2 semanas a gente vai fazer uma entrega que tenha valor. Então, a cada 2 semanas a gente está fazendo uma entrega, testando e vendo se aquilo faz sentido ou não. Se faz sentido ou não, e vamos acrescentando o que o cliente vai validando, vai colocando, dando forma na mão dele, e ele vai vendo o que faz sentido, o que quer, o que não quer, o que muda, né? E aí, nesse momento, vai acontecendo as validações para a gente ir alimentando o nosso, que chamam de backlog, que é a nossa lista de trabalho. Então, não adianta a gente tentar pensar no todo de uma vez só, porque muitas vezes a gente não tem respostas, por isso que a gente chama de projetos complexos, projetos complexos. A gente não tem muitas respostas no começo. Então, são essas características assim que vai fazendo mais sentido hoje a gente trabalhar com projetos ágeis, que chamamos no mercado. Se vocês forem tendo dúvida, eu não estou vendo as mãozinhas, vocês podem me parar. Eu gostaria que fosse uma conversa, tá bom? Por enquanto ninguém ergueu a mãozinha, não. Tá bom. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do Scrum. O Scrum é uma forma, né, de fazer gestão de projetos ágeis. A gente tem N frameworks no mercado, né? O Scrum é um deles, certo? Então, a origem
a palavra Scrum, não sei se todo mundo sabe, mas ela é uma formação do rugby, é um jogo, né? Que é esse aqui que está aparecendo para vocês aqui, que o objetivo é ganhar a posse da bola. Então, o que que representa, né? Representa para a gente o trabalho em equipe, uma sincronia, força, inteligência, né? O que que a gente vai usar aqui de estratégia para a gente sair do outro lado, para a gente ganhar a posse da bola. Então, mostra para a gente assim, o quanto que é importante a gente trabalhar com as equipes unidas para resolver um problema. Essa é a origem do nome Scrum. E o que é o Scrum, né, no modelo ágil? Ele é um framework para fazer gestão de projetos para o desenvolvimento ágil de produtos complexos e que precisam ser adaptativos para gerar o maior valor possível, né, para o meu produto, porque toda empresa quer lucrar, né? As empresas querem lucrar. Então, dessa forma, a gente consegue ir entregando valor mais rápido para o cliente. E aí, a gente entende o framework. O que é um framework? Vamos entender ele como uma caixinha de ferramenta, né? Não é algo pronto que resolve os problemas. Eu sempre falo que o Scrum não resolve problemas. Muitas empresas acham que é a bala de prata que vai resolver o problema dela, mas é mentira, ele não vai resolver. Pelo contrário, ele vai expor problemas. E aí, o que que a gente faz com isso, né? Será que a gente está preparado para lidar com esses problemas? Porque vai ficar bem escancarado aqui qual é o problema nos processos, qual é o problema que está acontecendo para a gente poder resolver. Então, ele é um conjunto de processo que norteia o desenvolvimento de produtos complexos. Então, a gente sempre fala que o Scrum ele é bem leve, o framework é bem levinho, nem se para, né, com todo aquele peso da gestão de projeto tradicional, mas ele é bem também difícil de dominar. Ele é bem mais leve, a gente não tem artefatos, a gente não tem muita coisa, mas ele é bem difícil de dominar. Muitas vezes a gente se depara com situações que a gente nem sabe se a gente está preparado para lidar. Então, quando a gente vê o ciclo, né, do framework, parece bem simples, mas aqui dentro a gente tem que ter muitas habilidades para que não deixe a peteca cair, né? Então, diferente do gerenciamento do projeto tradicional, a gente tinha um papel na gestão de projeto tradicional, que é o gerente de projeto. O gerente de projeto, ele era o cara que decidia, né? Ele que garantia que o planejamento, a execução e o controle do projeto saíam de acordo com o esperado. Aqui a gente tem um pouco menos hierárquico e um pouco mais horizontal. Então, todo mundo tem responsabilidade pela entrega. Não é mais a culpa do gerente de projeto. E aí, aqui também mora um perigo, né? Porque a gente sempre fala que são pessoas que times auto-organizáveis, a gente vai decidindo tudo em conjunto, mas será que essas pessoas também estão preparadas para lidar com a responsabilidade da entrega? Porque a responsabilidade da entrega é de todo mundo, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como que é o framework, para vocês entenderem como que funciona esse ciclo de desenvolvimento, né, de projetos. Então, a gente tem uma lista aqui chama backlog do produto. Então, nada mais é uma lista de funcionalidades que a gente precisa desenvolver. Então, ela é imensa, tem muitas coisas aqui. E aí, a gente tem um trabalho de priorização. O que é mais importante eu desenvolver primeiro? A partir do momento que a gente tem essa lista priorizada, então, esse daqui, essa funcionalidade é mais importante que essa é mais importante. A gente tem uma organização, né, uma ordem de prioridade, que a gente tem uma reunião que chama
sprint planning. Nessa sprint planning é decidido assim, o que a gente precisa fazer e como a gente vai fazer e o quanto que cabe dessa lista aqui. Então, vamos supor, a gente vai ter as próximas 2, e aí é definido, né, o time que define, isso em comum acordo com todo mundo, quantas semanas de trabalho eu tenho, né, vamos supor, em 2 semanas eu consigo te entregar três funcionalidades dessa lista. Então, aí a gente tem essa reunião para decidir o quanto que dessa lista de funcionalidades cabe em 2 semanas, né? E que a gente gera o sprint backlog, ou backlog da sprint. A minha listinha de trabalho daquelas 2 semanas. E aí o que se chama de sprint. O sprint é o tempo de trabalho das 2 semanas. Todo dia existe a gente chama de cerimônias, né? Cerimônias do framework, do Scrum, que chama de daily, né? É uma reunião que acontece diariamente, onde as pessoas vão lá, o time se reorganiza para fazer uma inspeção, para ver se está caminhando de acordo, se o que a gente se comprometeu de entregar naquelas 2 semanas, se está caminhando de acordo, as atividades estão sendo feitas, se há algum impedimento, nada mais é fazer uma inspeção para ver se existe um risco de não acontecer a entrega no final daquelas 2 semanas de trabalho. Quando chegou no final daquelas 2 semanas de trabalho, que é o tempo da sprint que a gente chama, a gente tem uma cerimônia que chama Sprint Review. Nessa review, a gente vai fazer a inspeção do que a gente se comprometeu de trabalhar nas 2 semanas, o que foi feito e mostrar para as pessoas interessadas. Quem seja ela alguma pessoa que representa o cliente, né? Ou um stakeholder, que a gente chama, o stakeholder são os patrocinadores do projeto, e aí a gente apresenta para eles, ver se está em comum acordo, se aquilo está dentro do esperado, se era aquilo mesmo, ou até tira algum insight da revisão que a gente faz para ver se isso alimenta nosso backlog. Por isso que essa lista de trabalho aqui do backlog, ela é sempre viva. Então, hoje, a priorização de hoje não é a mesma daqui 2 semanas depois dessa reunião de review, pode ser que mude a priorização aqui. Por isso que a gente vai fazendo sempre em ciclos, que a gente vai avaliando o que a gente consegue entregar de maior valor para o cliente ou de maior valor para o produto, e que vai fazendo sentido aquele produto crescer, né? Fazer um incremento de funções que vai agregar valor para o cliente, para o usuário. E logo depois dessa reunião aqui, dessa cerimônia de review, a gente faz uma reunião de retrospectiva, né? Chama sprint retrospectiva, que é aqui onde a gente conversa o que deu certo, o que não deu, faz sentido, não faz o que a gente fez aqui, aonde a gente errou. Então, ele acaba sendo um ciclo de aprendizado mesmo, né? Porque é muita coisa. O grande segredo, né, que eu falo, a gente, em projetos de desenvolvimento de software, principalmente, a gente sabe que a gente quer ir do ponto A para o ponto B, né? Mas do ponto A para o ponto B não é uma linha reta. Em muitos momentos a gente se depara com algumas situações que não estava dentro do esperado. E aí, como que a gente vai fazendo as nossas adaptações para que a gente consiga chegar lá no ponto B? E quando isso não dá certo, como que a gente aprende com os nossos erros, né? Então, é muito melhor você errar num pedacinho e ir corrigindo o seu curso no decorrer do caminho, do que você desenvolver o projeto inteiro e depois descobrir que aquilo não fazia sentido. Tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar, do Eric Rice, depois tem lá no final da apresentação, eu vou mandar para vocês, chama Startup Enxuta. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Ele conta uma história
que ele tinha uma ideia Com licença, para fazer. professor Celso, só para fazer uma observação, eu já li o livro, é muito bom, recomendo. É muito bom, né? Eu acho que ele Passa uma traz. ideia muito boa sobre algumas coisas relacionadas à startup mesmo. Sim. E aí, que é qual que é a sacada da startup? A startup, ela não tem muito dinheiro, não tem dinheiro infinito, aliás, nenhuma empresa tem dinheiro infinito, mas a startup em particular, ela tem um aporte, né? Um aporte de grana, fala assim, eu tenho uma ideia, e aí alguém investe nessa ideia e fala assim, sei lá, te dou R$ 1 milhão para você fazer essa ideia dar certo. É um investimento, e tem alguém ali por trás dando esse dinheiro. E o Eric, ele recebeu essa grana, ele teve uma ideia, e na cabeça dele, do ponto de vista da engenharia de software, ele estava desenvolvendo um produto muito revolucionário do ponto de vista da engenharia de software. E aí ele formou o time dele, né? Ele ficou 6 meses trancado dentro do escritório, desenvolvendo. Quando ele lançou esse produto, ninguém baixou, ninguém usou. E aí ele falou, poxa, mas é algo tão legal assim, né? É tão revolucionário, mas aquilo é interno no software. Mas aquilo. E aí ele falou, poxa, vou pegar uma pessoa aqui e vou tentar entender o que não deu certo, né? E aí ele foi entrevistar algumas pessoas. Por que ela não usava? Mas aí a pessoa falou assim, mas não faz sentido isso para mim. Eu não vou usar. Não, não resolve um problema meu. Não faz sentido. E aí, qual que é a sacada do livro, né? Qual que é a lição que ele passa ali? Se antes de passar 6 meses trancado dentro do escritório dele, desenvolvendo algo que talvez não fazia sentido, se no primeiro mês ele desenvolvesse algo muito simples e já começasse a ter essa interação com o cliente, interação com o usuário, que se vai usar e vai fazer sentido ou não, ele poderia ter corrigido o curso disso antes de gastar todo o dinheiro que ele recebeu de investimento. E depois ele ficou sem o dinheiro, gastou tudo, e aquele produto não fazia sentido. Então, o quão é importante a gente estar sempre perto de quem vai usar, se aquilo faz sentido ou não, para ver se aquilo vai trazer rentabilidade ou não. Então, essa é a sacada de... É por isso que os modelos ágeis, né, estão ganhando tanta importância ali no mercado. Então, é esse o porquê que a gente vem trabalhando com lotes menores, para ver se isso faz sentido. Porque pode ser que não faça sentido. Eu já trabalhei em projeto grande. Trabalhei num projeto 1 ano. 1 ano o projeto. Quando a gente entregou, a gente descobriu que tinha um problema com o jurídico. O que a gente tinha feito, juridicamente, não podia ser disponibilizado para o cliente. Só que gastou 1 ano de dinheiro da empresa. 1 ano, são milhões de reais, porque era um time grande que trabalhou naquilo. E aí quando a gente entregou, descobriu que ele não podia ser colocado para o público porque tinha um problema jurídico. Então, o quanto era importante, de repente, a gente ter trabalhado a comunicação lá com o pessoal do jurídico, ver se aquilo fazia sentido ou não. Acho que tem uma pergunta do professor Tiago, Elizabeth. Pode... Você me ajuda? Tiago, pode falar. Ele não escreveu. Tá me ouvindo, gente? Sim. Ô, Elizabeth, eu queria perguntar o seguinte, se é possível a gente trabalhar o Scrum com o PMBOK, né, que é aquele guia de gerenciamento de projetos, né, que geralmente o pessoal tem utilizado também em projetos também mais tradicionais. É possível sim, e tem até movimentos no mercado que chamam o PMI com o Scrum, PMI ágil, acho que tem até certificações hoje sobre isso. É possível. A única coisa que não dá mais para acontecer é você fazer a previsão de todo o projeto
antes, porque antigamente nos projetos a gente tinha o triângulo lá, né, que é o escopo, o custo, ai gente, esqueci. Qual que é a diferença hoje, né? Você trava o custo, você trava a outra vertente, mas você negocia o escopo. Essa é a diferença. Então, assim, é possível. O que você deixa variável hoje aqui é o escopo. É o escopo, o custo e o tempo, né? Então, nos projetos tradicionais, antigamente, você travava o escopo, você travava o tempo. E aí você mexia no custo. Então, vamos supor, se eu tenho um escopo bem grande para fazer num tempo bem pequeno, o seu custo ia lá em cima, né? Então, eu coloco, sei lá, 100 nego aqui para trabalhar para você e eu vou fazer esse projeto acontecer. Só que nem sempre essa é a melhor estratégia. Então, hoje, o que é feito? É travado o tempo, trava o custo, e o que eu deixo variável é o escopo. E assim a gente vai fazendo. Então, essa é a diferença. Respondi, Thiago. Entendi, Elizabeth, obrigado. Desculpa, eu estou um pouquinho de delay aqui, viu? Mas eu entendi. Então a gente deixa o escopo variável, né? Isso, o escopo fica variável. Entendi. Né? É por causa principalmente da metodologia ágil, né? Da gente sempre estar pegando os requisitos do cliente, né? Isso, a gente nunca vai conseguir ter o escopo de primeira, assim, sem, principalmente de trabalho do conhecimento, né? O que eu estou imaginando é diferente do que eu estou contando para você, né? Eu conto para você, você vai imaginar de um jeito diferente do que eu. E aí, a hora que a gente tangibiliza aquilo, pode ser que não é do jeito que você está pensando. E aí tem que fazer acertos. E aí, por isso que é muito melhor a gente ter o escopo ir variando, porque fala assim, meu, eu tenho um tempo aqui e um custo X. O que você quer que eu coloque aqui? A gente vai fazendo esses trabalhos. Deu para entender? Entendi. Obrigado, viu, Elizabeth? Nada. Aí eu queria mostrar para vocês hoje, porque em projetos tradicionais a gente tinha a figura lá do gerente de projetos, né? Então ele era o cara que decidia, ele era o cara que levava a culpa, ele era o cara que ganhava os méritos, e aí ele que direcionava tudo, ele decidia tudo. Hoje, nesses modelos que nós temos, a gente tem essa responsabilidade distribuída. Então, essa é tanto a responsabilidade, tanto o ônus e o bônus, né? A gente tem toda esse papel do gerente de projeto, ele ficou distribuído entre algumas pessoas, alguns papéis, né? Então, no Scrum, né, nesse framework, o Scrum, a gente tem esses 3 papéis essenciais no framework, né? Que a gente chama que é o Product Owner, o Scrum Master e o time, né? Então, o PO, é a abreviação do Product Owner, ele representa o cliente. Então, ele está totalmente focado no produto. E aí, ele que é responsável por gerenciar, por priorizar as entregas, o que eu vou desenvolver primeiro, sabe aquela escolha do escopo? O que vai entrar, o que não vai entrar nesse tempo de trabalho? É essa pessoa que está. E aí ele é responsável por avaliar o mercado, se aquilo está fazendo sentido, se aquela funcionalidade trazendo
o retorno do investimento, né? Se, vamos supor, cara, eu te investi aqui 10 mil reais. Isso está me trazendo um retorno, está me dando lucro ou está me dando prejuízo? Ele é responsável por entender esse movimento e priorizar o que vai ser melhor, né? Vai dando a forma do produto, a carinha dele. Então, é esse cara aqui que está sendo responsável por olhar especificamente o produto. O time de desenvolvimento, então, assim, são todos os papéis, né? Todas as pessoas necessárias para desenvolver um produto. Então, assim, é um time que ele é multifuncional. Vamos supor, eu tenho que fazer um desenvolvimento de software aqui dentro, eu tenho uma pessoa que está olhando para a experiência do usuário, que vai fazer todo um estudo. Depois eu tenho uma outra pessoa que desenvolve o front-end, o back-end. Eu tenho uma pessoa lá de infraestrutura que está ajudando com, né, fazer aprovisionamento de máquina. Então, a gente tem todo o pessoal do jurídico, o pessoal do marketing para fazer as campanhas de marketing. A gente tem que ele é multifuncional para cuidar desse produto como um todo, né? Então, a gente sempre fala que características dele tem que ser auto-organizado. Então, a gente se auto-organiza para que tudo isso aconteça, né? Multifuncional, porque a gente tem que ter todas as funções necessárias para que esse produto seja disponibilizado, né? E o time compartilha aqui a responsabilidade do sucesso ou do fracasso. Então, se eu fracassei, o que eu tenho que aprender num próximo ciclo para eu crescer? Desde que você tenha investimento, né? Alguém está pagando a conta do outro lado. E aí a gente tem aqui nosso famoso Scrum Master. Então, o que ele representa aqui no time, né? Ele é responsável por fazer a aplicação e garantir a adoção do framework, né? Então, ele é o que bate o bumbo ali, né? Que vai ajudando as cerimônias, apoia todos os papéis. Ele é um cara que ele está olhando para a comunicação, se aqui dentro do time está acontecendo, né? Se aqui na cadeia como um todo está acontecendo a comunicação e uma colaboração ativa, né? Ele também é um cara que ele não, a gente tem que desassociar as figuras hierárquicas, porque a gente aqui não está falando de hierarquia, tá? A gente está falando de algo um pouco mais horizontal. Então, ele é um cara, pensa que ele vai facilitar para que tudo isso flua, né? Para que o time e o PO trabalhem em harmonia, para que as pessoas conversem, se envolve mais outros times, né, que a gente tem que fazer integrações com fornecedores e tudo mais, então ele tem que estar de olho se essa comunicação está acontecendo. Ele não constrói o produto em si, mas ele facilita para que o produto seja construído. Então ele tem sim uma visão do todo, né, e além disso ele tem que ter uma habilidade aqui, um leque de práticas, um ferramental de liderança, ora consultor, ora coach, ora mentor, né? E aí ajuda o time para que a entrega aconteça. Ele tem uma figura mais alinhada com uma gestão moderna. Ele não manda no time, ele não manda em ninguém, mas ele facilita para que as coisas aconteçam. Se tem algum impedimento, ele vai lá para remover, ele vai encontrar meios para que as coisas não fiquem travadas. Alguma dúvida? Deu para entender? Vocês estão quietos, me dá medo. Deu para entender sim. Tá bom. E aí, eu queria compartilhar um pouco do que eu vivo no dia a dia, porque a gente acha, né, quando a gente fala, ele é um mentor, ele é facilitador, ele é não sei o quê, né? Mas, assim, quais são as características que essa pessoa tem que fazer? Porque, assim, é uma caixinha de ferramenta que ela tem que ir lá e trabalhar muita coisa, né? Dentro do framework. Então, eu listei aqui 3 características que eu acho importante.
Uma delas é ser o protetor do Scrum, né? O que ele tem que fazer para ser o protetor do Scrum? Primeiro, ele tem que conhecer e dominar muito bem as práticas. Quais são os valores do Scrum, né? E aí, dessa forma, ir lá e disseminar isso para o grupo. Porque de cada cerimônia que eu mostrei para vocês lá, que a gente tem os ciclos de desenvolvimento, ali dentro tem um mundo e tem um porquê ali, né? Não é, eu executo pela execução. Não, tem toda uma lógica por trás. Então, o quão importante é conhecer o porquê que aquilo acontece e naquele momento, para você dominar muito bem isso. Então, por isso que a gente fala que o Scrum ele é leve, né? Porque ele não tem muitas coisas, assim, ele, né, só não é algo que você vai implementar algo lá by the book, né? Só uma ferramenta para você aplicar muitas outras coisas ali dentro. Então, ora, essa figura aqui tá atuando como um professor ali, né? Ele deve assegurar que todo mundo respeite e siga o que é definido no método, né? Que a gente está usando. Ele é uma figura essencial para os valores e práticas para que elas não se percam durante o processo, sabe? Porque a gente respeite. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Que eu estou falando, tem toda uma lógica por trás. O time, que a gente chama de time box, fala assim, cada cerimônia que a gente vai executar, a gente tem um tempo máximo, né? Então, eu vou fazer essa reunião de revisão aqui, essa revisão, ela tem que durar em torno de 1 hora. Não pode passar de 1 hora. Para quê? Para que as pessoas mantenham o foco. Eu já cansei de entrar em reunião e para a gente discutir um assunto, chegou lá, o assunto foi desviado, a gente falou de 10 coisas e a gente não saiu com um plano de ação. E aí as reuniões começam a acontecer com muita frequência, as pessoas não têm foco para trabalhar, a gente fala de 1000 coisas e aí a gente não faz nada, não entrega nada, porque a gente não é multitasking. A gente tem que esquecer que a gente não é. A gente consegue fazer uma coisa por vez. Então, o quão importante é a gente priorizar o que a gente vai fazer por vez para que a gente consiga entrar ali na fila. Agora não dá, eu vou entrar na fila. Então, assim, na reunião, então a gente tem a reunião da daily. A daily é para a gente fazer uma inspeção ali, se a gente está seguindo com o planejado da sprint, se a gente vai conseguir fazer a entrega naquele tempinho ali de 2 semanas de trabalho. Se a gente não tá, qual é a adaptação que a gente tem que fazer? E não falar de outros assuntos. Então, o quão é importante dessa pessoa conhecer, né? Ser o protetor do método lá. A gente fala que ele também é um líder servidor. Então, assim, ele não é um gerente, ele não é um chefe, ele é só um facilitador dentro do time, que ele vai apoiar o andamento do processo. Então, ele prega que as equipes sejam auto-organizadas, né, para que todo mundo consiga desenvolver seu trabalho da melhor forma possível, se auto-organizando. Cada um sabe o que tem que fazer, cada vez mais. E cada vez mais esse papel, essa figura aqui, não ser necessária. Então, até que o time consiga andar sozinho sem ele. Então, quão é importante isso, né? Então, ele sempre está ensinando e liderando o time rumo ao objetivo. O objetivo da entrega, o objetivo da necessidade. Não mandar nas pessoas, porque muita gente acha que ele é um gerente, não é, a gente não tem hierarquia aqui. E outra característica que eu acho muito importante, né, é o quanto tem que se trabalhar a comunicação e integração, né? Isso em qualquer, não importa do que a gente está falando, né? O quanto a comunicação é importante, saber se todo mundo está entendendo, se todo mundo está na direção do rumo certo, né? Então, a colaboração e comunicação, ele tem que estar olhando se está acontecendo isso em todos os envolvidos. Recentemente eu passei por um problema de comunicação, assim, que a gente definiu, né, um bloco de trabalho,
E aí, em algum momento, uma informação se perdeu. E assim, só uma comunidade que fez o desenvolvimento de uma funcionalidade e o resto do banco não fez. E aí, poxa, foi uma falha de comunicação. Aonde que essa informação se perdeu? Então, por mais que a gente tenha que trabalhar tudo isso, o quanto isso acontece. E aí, imagina num projeto Waterfall, que você vai descobrir isso só no final, quando você já entregou o produto inteiro, que você fez um lote bem grandão, assim. E eu falo um lote grande, isso coisas de projetos de 1 ano, 2 anos. Então, qual é o risco disso, né? De uma informação se perder ali no meio do caminho e você perder 2 anos de trabalho. A gente perdeu ali 1 semana de trabalho que a gente vai corrigir ali em 3 dias. Mas o quão foi importante fazer menor, né? Menores lotes para que a gente consiga corrigir o curso disso mais rápido possível. Falando ainda de comunicação. Temos Pode mais falar. uma pergunta, tá? Uhum. O Eduardo está perguntando se, no geral, ele tem a função de revisar e manter a harmonia entre o time? Sim, sim. Harmonia, porque assim, a gente também passa por situações assim que a gente tem que fazer moderação de discussões, né? Então tem que facilitar essa comunicação, fazer moderação de discussão, por exemplo, na retrospectiva, onde a gente vai falar de coisas que não deram certo às vezes. E não é legal falar de coisas que não deram certo. Então, o quão essa figura tem que estar, é importante ela dominar ali, né, como você controla o calor da emoção, como que você trabalha a negociação entre as pessoas, para que a gente faça essa harmonia, sim, ele é. Ajuda também na tomada de decisões, para que elas sejam realizadas em conjunto, né? A gente está falando de grupos de trabalho. Ok. Respondi? Ele deve estar sem microfone. Ah, então tá bom. Qualquer coisa me chama aqui, tá? Tá. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho quais são as certificações para esse profissional, né? Eu falo que a certificação ela é importante porque ela certifica que você conhece, mas ela não garante que você domina. Mas ela pode ser um start. Então, eu selecionei, tem várias, tá, pessoal? Mas eu escolhi aqui umas 4, que são as 4 mais conhecidas, principalmente essas 3 primeiras aqui, essas são as mais conhecidas, esses órgãos são os mais tem maior pessoa, tem mais gente no mercado tirando, são as mais conhecidas. Essa aqui é a PSM1, tem 1, 2, né? Ela é pela Scrum.org, tá? O Scrum.org ele foi criado pelos fundadores do Scrum. O Scrum nasceu de um manifesto, né? Um manifesto que de algumas pessoas que estavam testando, né? Falando assim, os projetos tradicionais eles não estão dando certo. E o que algumas pessoas estão fazendo no mercado que está dando certo e que a gente pode testar. Então, são 2 pessoas aqui que foram fundadores do Scrum, que foi o Jeff e o Ken. Então, ela ainda é mantida por um deles, né? E o custo dessa certificação aqui pela Scrum.org, ela está em torno de $150. Não tem custo de renovação. Só que assim, ela é uma prova um pouco mais difícil, porque ela exige uma taxa mínima de aprovação de 85%, e aqui a prova é em inglês, não tem em português. Depois tem uma outra certificadora, que é a Scrum Alliance, né? Ela é uma empresa global, ela
promove pesquisas e a adoção de network do assunto Scrum, né? Ela é bem reconhecida no mercado também, né? Mas a única coisa um ponto aqui que ela exige que você faça um treinamento. Eu não sei se hoje está sendo presencial por causa da pandemia, eu acabei nem pesquisando. Mas até antes da pandemia era um treinamento presencial de 2 dias e o custo aqui do treinamento varia entre R$ 2.500 a R$ 3.500. Ela é cara. E aí ela precisa... Aí você faz um teste, né? Com 35 questões. E a nota mínima aqui é 68%. Aí tem um ponto que você precisa renovar aqui a certificação todo ano. Então, você tem que pagar mais uma taxinha aí de renovação de certificação. Tem essa outra certificadora aqui, que é a Exim. O nome da certificação é Agile Scrum Master, ASM. Essa certificadora aqui, ela oferece várias certificações, né? Tem uma grande variedade, ela é bem conhecida no mercado, principalmente no mercado de TI. E aí aqui, para certificar aqui, você precisa fazer um curso preparatório. Ele custa em torno de R$ 1.200. E o do curso, né? E mais a taxa do exame é $168. É tudo em dólar. E agora o dólar não tá nada barato, né? E tem Nossa, essa já tá aqui. com uns R$ 6, né? É. Tem que multiplicar Agora por tá 6. quase. Exato. Quando eu prestei eu tirei essa aqui, né, da Scrum Org. Mas quando eu fiz a prova a primeira vez, eu não passei. Ai, foi doído, porque foi em dólar. Aí tem essa outra certificadora aqui, que é o Scrum Study. Ela foi idealizada por um grupo indiano. Ela não detém tanto reconhecimento no mercado, não. Mas é uma possibilidade. Aí você faz um curso e paga uma taxinha aqui de em torno de R$ 1.500. Hoje, o profissional, o Scrum Master, acho que eu fiz uma pesquisa de salário nessas plataformas mesmo de pesquisa de salário, aí o salário fica em torno ali, para São Paulo, tá? Eu não sei como é no interior, mas varia entre 4 e 8 mil reais o salário de um Scrum Master. Às vezes Então, até e mais, dependendo da... não precisa ter nível superior para fazer essas certificações. Não tem exigência. Porque, por exemplo, Nem nossos alunos aqui que são nível médio técnico, eles já poderiam, de repente, estar indo pode. atrás, Sim. participando. Uhum. Tanto que tem esse link aqui, depois vocês podem entrar, é na Scrum Org. Aí ele tem um material, né? Tem um guia de estudo e alguns livros que devem guiar ali a prova de certificação. Não tem necessidade de ter curso superior, nem comprovar experiência, né? Que o PMI, acho que precisava comprovar não sei quanto tempo de experiência de mercado. Aqui não precisa. Não precisa, é estudar e fazer a prova mesmo. É o que eu falo, né? A certificação, ela garante que você conhece o tema, mas não garante que você domina, né? Então, mas é um começo. Ela já é algo que certifica que você estudou ali, que você conhece o tema. Elizabeth, Oi. deixa eu tirar uma dúvida a respeito dessas certificações. Algumas que eu vi do PMBOK, elas têm um tempo, né, determinado. Por exemplo, você faz a prova, ela vale para você, por exemplo, por 5 anos, você vai ter que ir lá daqui 5 anos e revalidar a sua certificação. Para o Scrum funciona assim também, a partir do momento que você certificou, aquilo fica com você para o resto da vida, por exemplo. Essa daqui do PSM, sim. Porém, ela é uma prova mais difícil. Mas essa daqui, você tirou, ela é vitalícia.
Agora, essas outras, não, elas exigem renovação. Ah, entendi. Essa daqui eu não sei, tá? Essa eu não conheço muito, não. Mais alguns amigos meus que me falaram dessa aqui. Mas os mais conhecidos são esses três aqui, assim. Acho que são os mais renovados no mercado. Mas essa daqui precisa renovar. Essa também. Ok, obrigado, viu? Nada. Aqui um pouco que eu vou mandar esse material para vocês e eu acho que é importante deixar esses links assim, eles servem até para mim, tá? Eu uso muito. Aqui é o link do Scrum Guide, que deixa eu ver como eu volto aqui. Da certificação. Opa! Ixi, gente, desculpa. Peraí. Então, para essa certificação aqui do PSM, então ele usa aqui o Scrum Guide. Lá vocês vão encontrar no link. Então, ele é bem fininho, é bem curtinho, mas, assim, além dele, tem vários outros livros que eles seguiam para a certificação, mas aqui é um guia de estudo mesmo para a prova de certificação. Então, eu acho que ele é um conteúdo muito rico, assim, de exemplos do dia a dia mesmo, acho que é bacana. Aqui é o livro que eu contei para vocês aqui, a Startup Enxuta. Aqui é um outro livro interessante para ler sobre o Scrum, que é do fundador aqui, o Jeff, o fundador do Scrum. Aqui, eu gosto muito dessas pessoas aqui, são pessoas que eu sigo, que eu assisto muito, tem muito material de graça, né, que a gente não precisa pagar, e são pessoas que compartilham a vivência na prática, né, então tem um grupo aqui que chama Descomplicando Agilidade, são uns meninos que eles vivem dando palestra nas empresas, às vezes fala assim, eu quero que ele venha aqui na minha empresa, e escolhe o tema lá, eles vão achar essas pessoas para falar daquele tema, tal, e aí eles têm um trabalho bem bacana. Tem esse cara aqui que eu gosto bastante, que é do Método Ágil, ele chama Roberto Brasileiro, então eu gosto muito dos vídeos dele, eu acho que ele passa um bom conteúdo. E aqui são alguns links também que vocês podem encontrar, blog, texto, para ler e se inteirar um pouco do assunto. São vários lugares que eu consulto no dia a dia. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Vocês estão quietinhos? Perguntas, pessoal? Vou voltar a câmera aqui. Querem fazer perguntas? Aproveitar o momento. A hora é agora. Não? Ficou bem claro para todos? Tela, Também já passou. Thiago, Rosana. A gente passou do tempo, né? Não, para mim tá ok, Bia. Eu até assim acho que. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas acho que o pessoal não teve uma iniciação, né, ao Scrum. Então, acho que eles não conhecem acho que o suficiente para tá fazendo perguntas em cima de outros assuntos, né? Por exemplo, porque ela falou mais da parte do Scrum Master, né? Mas a gente tem outros elementos, né, Elizabeth? O Scrum Board, algumas outras coisas, né? E eu acho até que ficou legal a parte dos materiais aí que você indicou, que eu acho que o pessoal vai poder pegar e conhecer um pouco mais. Porque o assunto é bem extenso também, né, Elizabeth? Acho que uma palestra de 1 hora para abordar tudo que tem o Scrum é muita coisa, né? Bastante coisa. Por isso que eu falei que eu ia escolher só um teminha, né? Que é um papel. Isso. Aí até tentei fazer uma introdução aqui para contextualizar. Mas depois,
se vocês acharem que é legal falar de algum tema específico, eu nem falo de falar em uma palestra também sobre o Scrum, porque ele é muito extenso. Aqui eu já dei workshop que eram de 2 dias para falar do Scrum, sabe? Então, 2 mas acho dias assim, de Thiago, 8 horas cada um. Se eles nunca tinham escutado falar, então já valeu demais, né? Porque já foi, então, pelo menos aí uma iniciação. Com certeza, Bia, porque assim, até porque eu tive contato com o Scrum terminando a faculdade, né? Então, acho que você conhecer o Scrum aqui já no curso técnico é uma grande vantagem para o pessoal, né? Já vai tá tendo iniciação a um assunto que é um assunto atual, né? Ele é um assunto, assim, de gerenciamento de projetos muito atual. E eu acho que o tema é muito relevante aí. Eu vou até me atrever a falar que no ano passado, quando teve uma empresa de informática na cidade fazendo um processo seletivo, foi um dos temas abordados na provinha do processo seletivo que eles fizeram, foi a questão da metodologia ágil. Sim. É o que é o boom do mercado agora, nesse momento, né? Então, a gente tem aqui nos últimos, sei lá, acho que eu tô aprofundando no tema de menos de 10 anos, gente. No Brasil, assim, ontem eu participei de um meetup com algumas pessoas do mercado e, assim, no Brasil mesmo, acontecendo de verdade o Scrum, a gente tem aqui menos de 5 anos. Então, é um tema bem novo no Brasil. E aí eu quis trazer para vocês mais uma oportunidade de vocês conhecerem que tem um ramo, uma ramificação da área de TI, que de repente alguém fala assim, não me identifico muito com a área tão técnica, né? Eu não sou técnica, eu desenvolvi muito pouco, mas assim, falar do mundo corporativo, eu nunca coloquei a mão no código corporativo, assim, nunca compilei um código. Mas eu sempre fui um pouco para a área funcional, a área, né, depois um pouquinho vindo para a área de gestão. Então, acho que é importante as pessoas saberem que existem outras possibilidades na área de TI, que de repente não é só o codificar mesmo, né? Tem muitos outros temas. Além de gestão, tem, né, UX, que está muito na moda, que é a experiência do usuário, né, o design, o quão é ramificada a nossa área e quanto ele tem de oportunidades aqui para a gente seguir. Então, é um pontapé aqui para as pessoas poderem pesquisar e depois, se tiver algum tema que vocês gostarem mais, a gente aprofunda. Com certeza. Vou ler 2 comentários aqui que o pessoal deixou, que a Lauane disse que, da minha parte, achei muito bem explicado e bem interessante. Mesmo não tendo conhecimento sobre o assunto, adorei. Obrigada pela palestra. Que bom. Fico feliz. E aí tem o Eduardo também, que tinha feito a pergunta anteriormente, que, né, comentou que foi o primeiro contato dele com o Scrum. Gostei muito do exemplo com o Teams. Legal, gente. Eu fico feliz de hoje estar aqui e compartilhar com vocês. Eu também fui aluna ETEC há muitos anos atrás, não vou falar quanto, mas hoje eu fico muito feliz de informática. Foi na época que desmembrou o curso técnico do ensino médio. E aí eu fiz o médio e o curso técnico. Então, na época chamava informática. Eu nem sei se hoje chama, acho que hoje nem tem mais a informática. Então, agora mudou para desenvolvimento de sistemas. Então. Foi ali, perto dos anos 2000. Não tem problema. Celso, Rosana, querem fazer alguma colocação? Bom, eu gostei bastante. Como eu sou da área da administração, então acho bem legal esses exemplos mais voltados para a prática. Acho que é essencial para a turma também, o pessoal fala bastante disso. Né? Eu trabalho com eles o conteúdo de empreendedorismo, eu acho bem interessante.
eles aprenderem uma coisa que eles podem ter como diferencial e realmente levar para a prática do mercado. Tá? É um assunto que eu não conheço, eu não domino, mas deu para entender bem legal. Então, se eu entendi, acredito que o pessoal aprendeu bastante. Sim. Rosana? Bia, Boa noite. Boa noite. Oi, Rô, boa noite. Tudo bom? Posso dar um depoimento? Claro, fica à vontade. Eu queria agradecer, tá, a palestra, mesmo não entendendo, eu não posso nem falar os nomes que vocês falaram aí, né? Porque a minha área não é da informática, da gestão, mas me chamou muita atenção também, né? O exemplo que ela deu do Teams, né? Que é uma coisa que a gente está tentando todo dia aprender uma coisa nova aqui, né? Nessa ferramenta, para poder estar ajudando, né, os alunos. E também quando você falou lá, né, da inovação do Uber, né, com relação à tecnologia, também me chamou muita atenção, porque nós temos até um TCC de administração, que eles estão também trabalhando um aplicativo X passageiro, sabe? Mas, assim, mais voltado na inovação, de conhecer um pouquinho das startups, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer, né? Foi muito... A sua voz é muito boa, assim, da gente ficar escutando. Você fala muito claro, muito legal. Então, olha, muito obrigada, tá? Agradeço muito em meu nome, em nome da ETEC, tá? Muito obrigada. Obrigada. Bom, então realmente só ficam nossos agradecimentos aqui. Estamos sempre à disposição, tá? Que a gente tenha outras oportunidades de ter outras palestras com você também. Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui hoje, né, nesse momento. Oi. Eu entrei agora. Só queria agradecer a Beth, né? Ah, sim. Beth, queria te agradecer de coração por você ter vindo com esses exemplos maravilhosos, né? Contribuir com essa noite, que eu acredito que foi uma noite de um aprendizado ímpar, né? Para todos, principalmente porque eu estava vendo aqui, entre as fotinhas, né? Vamos dizer assim, e os nominhos aqui do Teams, até eu encontro aqui os meus alunos do primeiro DS, né? Que eles bem pouco sabem sobre isso ainda. Tem ainda muitos anos pela frente aí. Mas eu acredito que, assim, foi de grande valia o que você falou, veio para contribuir, né? Independente da área, independente do momento, né? Você veio trazer com o que há de mais, vamos dizer assim, inovador no mercado para o pessoal. Foi uma pena os demais não estarem aqui presentes com a gente. Olha que nós convidamos bastante gente de fora, assim, de outras ETECs, mas, olha, eu só tenho a dizer assim, que quem não pôde estar presente, perdeu, né? Perdeu mesmo. Vai ficar gravado, né? Depois fica gravado, depois a gente pode estar disponibilizando para o pessoal. Mas, olha, de coração, nós agradecemos, e como eu disse ontem no nosso treinamento, nós estamos aqui de portas abertas para acolher você, para aceitar você no meio da gente aqui com uma visitinha, ou quem sabe como futuro professora, né? Obrigada. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe muito você, tá? Agradeço, pessoal. Obrigadão mesmo, viu? Uma boa noite. Fico muito feliz que eu espero poder ter contribuído com vocês de alguma forma aí na carreira e mais uma possibilidade aí de estudo para vocês. Pessoal, então amanhã a gente continua a Semana Tecnológica com mais 2 palestras. Então esperamos vocês. Até amanhã. Boa noite, Elizabeth. Obrigada. Boa noite, pessoal. Depois eu envio o material para vocês, tá bom? Tá joia. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.